Olá galera, boa tarde, sou o comandante Douglas Antunes, conhecido com o nome de pista Antunes, para quem não me conhece ainda, né? O pessoal tem perguntado bastante aí sobre ângulo de perda, ângulo de stall, de máxima sustentação. Então, para entender isso daí, vamos começar com o funcionamento da asa através do Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli nada mais é que o estreitamento no tubo onde a velocidade do vento ela ganha velocidade no estreitamento. Então, a maior velocidade de escoamento no estreitamento. Isso tornando então a pressão dinâmica maior e menor a pressão estática. Então, aqui, por exemplo, teríamos uma pressão estática menor. Aqui, nesse ponto, pressão estática menor. E aqui, a pressão dinâmica maior. Aqui temos o desenho de uma asa, onde o vento se separa no bordo de ataque. E esse percurso é maior na câmara superior do que na câmara inferior. Porém, essas partículas que se separam no bordo de ataque chegam juntamente no bordo de fuga. Então, tá vendo? Ó, menor percurso, menor velocidade. Maior percurso, maior velocidade. Então, esse é o teorema de Bernoulli. Isso para poder explicar sobre o ângulo de perda. A ação e reação é a terceira lei de Newton. E ela produz de 0 a 30% da sustentação total. E Bernoulli produz 70%. Tem alguns estudos contestando isso. Mas vamos levar isso em consideração para as provas, para a banca da ANAC, pessoal aí os futuros comandantes. Então o vento relativo, ele bate na asa, criando uma sustentação. Então a gente tem um vetor aqui. Logicamente o arrasto, e a força que leva para frente a tração, e temos o peso dessa asa, ou o peso total quando for se referir à aeronave. Legal para explicar, é um exemplo bem bacana para explicar sobre esses ângulos e sobre essas nomenclaturas, é aquela brincadeira perigosa, né, que a gente faz colocando a mão para o lado de fora da janela do carro, quando nós mudamos o ângulo da nossa mão, mudamos e também correspondendo à velocidade que esse carro se encontra, é exercida uma força sobre a nossa mão. Então, quando você está com a mão retinha, exemplo aqui, ó, você não tem muita resistência. Porém, conforme você for aumentando esse ângulo, essa resistência ela aumenta. Ou quando a velocidade do carro é aumentada. Esse exemplo prático para você ver que existe um determinado ângulo. Por exemplo, aqui você está com um ângulo pequeno. A sua mão representando a pá no helicóptero, por exemplo, ou uma asa de uma aeronave. Conforme você aumenta esse ângulo, existe um ponto máximo desse ângulo onde o ar começa a turbilhonar no bordo de fuga. É o que acontece aqui, ó. Você aumentou num ponto máximo aonde existe aquela perda de sustentação. Então aqui pelo gráfico dá para ter uma noção bem bacana. Existe um ângulo de ataque que aumentado até um limite máximo é onde você terá o ângulo de perda, também chamado de stall ou de máxima sustentação. É o ângulo crítico, é o que tem caído em prova. Espero que tenha sido proveitoso aí para quem estava com a dúvida, que tenha esclarecido. Um abraço aí. Tchau. Sucesso.